Então vamos agora para o nosso tema de compreensão sobre propósito. E aqui a gente já começa a dar uma entrada no pensamento sistêmico. Pensamento sistêmico é uma forma de você compreender as coisas que acontecem ao seu redor como um sistema, onde existe um propósito, que é para onde esse sistema vai, existem os elementos que compõem esse sistema e as relações entre esses elementos. Então, é muito importante a gente entender a definição de propósito hoje, porque no próximo encontro da semana que vem, a gente vai falar exatamente sobre os outros dois, relações e elementos. Então, vamos lá. Qual é a dica de hoje sobre propósito? Procure encontrar ou estabelecer o propósito, porque isso vai ajudar a criar mais facilmente as melhores soluções para os problemas do jogo do Planeta Jovem. Busquem encontrar os propósitos por trás das atividades. Toda vida, quando vocês receberem atividades, desafios, tretas, etc., ali por trás existem propósitos, tem intenções por trás. Sempre busquem ficar atentos. Espera aí, o que isso quer dizer? Isso aqui deve estar conectado com algo que já aconteceu? Tem alguma coisa acontecendo lá fora que isso tem alguma conexão? Qual é o propósito disso? Nada é por acaso, tá bom? Então, discuta quando vocês puderem, né, nos grupos do seu país, quais são os propósitos comuns às atividades e os desafios propostos. E quais os propósitos que vocês têm para o planeta. Qual é a força dessa dica? O alinhamento dos propósitos. Se você compreende um propósito de um sistema ou de uma pessoa e consegue fazer com que o seu propósito se alinhe com esse, você começa a tomar decisões que vão realmente estar encaixadas e ter mais valor para quem vai perceber de fora. Então, isso vai melhorar muito tudo o que vocês vierem a criar. Então, essa dica é muito forte. Tentem realmente entender o propósito de tudo que acontece e tentem alinhar o seu propósito ao dele. Então, a força dessa dica: perceba com o seu grupo quais os propósitos pareciam mover o mundo no início do século XX. O que quer dizer isso? A força dessa dica é você aprendendo a usar o propósito, a gente vai agora espalhar ele na história, né? Sair um pouco do planeta jovem e trazer para o planeta velho. Então, discutam, conversem. Quais eram os propósitos que pareciam mover o mundo no início do século XX? Era grana? O pessoal só estava afim de dinheiro? Sobrevivência? Era poder pelo poder puro? O propósito era o quê? Ser feliz? Ou será que hoje em dia o pessoal está querendo ter um propósito de maior felicidade do que era antigamente? O que era antes, então? E no final do século XX, né? Perguntei sobre o início do século XX, naquela época ali, antes da Primeira Guerra Mundial, ou então durante até a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1919, o meio do século, que já é 39 a 45, que a gente teve a Segunda Guerra Mundial. Que era o propósito pessoal? Era poder, era esticar, era tomar. Depois da segunda metade, né, do século XX, 1950, 60, 70, anos 80, anos 90, será que os propósitos das pessoas mudaram? Os propósitos dos países mudaram? Discutam sobre isso para vocês entenderem melhor como é que funciona o propósito, para que vocês consigam consolidar isso na cabeça de vocês. Então, e agora, do século XXI, quais propósitos parecem mover o mundo nesse século? E quais são as consequências que essas mudanças de propósito, que vocês com certeza vão perceber, têm gerado, e quais serão gerados no futuro se os propósitos atuais se mantiverem? Olha só, vocês vão perceber que os propósitos vêm mudando com o passar do tempo, do começo do século passado, para o meio, para o fim. E esse começo de século, pelo menos esse primeiro quarto, 25 anos, né? Primeiro quarto de século, ele tem alguns propósitos que estão aí a serem discutidos. Pensem quais são e extrapolem isso para o futuro. Será que as consequências serão benéficas desses propósitos atuais, dessas mudanças que o tempo trouxe nos propósitos, que hoje vai levar para um futuro melhor ou pior? Discutam isso nos seus grupos. E vamos agora para a missão do propósito. Sempre um material, um texto, um vídeo, um áudio, alguma arte que vocês queiram, sobre o propósito que vocês têm para o planeta jovem, propósito que vocês têm para os países, o planeta que você pode decidir. Se você tivesse o poder para escolher qual era o propósito do planeta, você pensa isso no planeta jovem como se realmente pudesse ele ser levado para o planeta velho, que é a Terra, que é o planeta de vocês, do presente, do passado e do futuro. Mas discutam, escrevam,
chegue em alguma frase, um texto, uma poesia, uma arte, o que vocês quiserem, sobre qual é o propósito que você tem para o planeta, se você tivesse o poder de escolher, ok? Então essa foi a dica de hoje. O nosso tema é propósito e a missão é escrever sobre esse propósito.